Bom dia, turma do sétimo ano, tudo bem? Aula de ensino religioso. O tema é religião no Antigo Egito, tá bom? Procurem esse tema aí, religião no Antigo Egito, que a página para mim é diferente da de vocês, então vão pelo tema ali, tá? Então vou falar aqui um pouquinho sobre isso, sabendo que a religião lá ela é politeísta, então sabemos que eles acreditavam em vários deuses, né? Eles tinham aqui, ó, uma cosmovisão aqui, ó, cosmovisão egípcia. E o que é essa cosmovisão egípcia? Cada um via o mundo à sua maneira. E as famílias, por serem basicamente todas politeístas, né, elas podiam acreditar, elas tinham autonomia de acreditar no Deus, nos deuses que elas queriam. E isso passava-se de geração a geração. E valorizavam a vida após a morte. Como vocês sabem, as múmias, né, a mumificação, o embalsamento que eles faziam, mas essa categoria só ficava geralmente para quem tinha recursos financeiros, principalmente os faraós, alguns comerciantes também, mas uma grande maioria era enterrado na areia mesmo, porque não tinham condições, né, de fazer esse embalsamento aí, dessa mumificação que custava para aquele período muito caro. Então não qualquer pessoa que poderia fazer isso. E a questão dos rituais, né? Também. O morto estava numa fase de preservação do corpo, né? Para que ele, após a sua morte, pudesse manter o mesmo corpo e a virilidade do seu corpo, né? Manter seu corpo firme e a mente também. Então as questões religiosas, quando se fala do corpo, eram muito importantes, ok? As condições também da arca, onde eles eram enterrados, a questão da mumificação era bem complexo, não era uma coisa simples de se fazer, por isso que custava muito caro. Então eles procuravam, né, mumificar e, como eu disse antes, manter o corpo o mais firme possível, né, para que o morto pudesse utilizar esse corpo após a sua morte. Geralmente os faraós eram enterrados com seus recursos financeiros, né, com ouro, prata e até mesmo alguns escravos se prontificavam em morrer junto com seu faraó para servi-lo após a morte. Era um ritual também feito e era uma honra para o escravo, a princípio, morrer junto com o faraó para servi-lo após a morte. É uma coisa meio difícil de se entender, mas a questão, como eu disse, religiosa era muito concreta no Egito, tá? Indo para a seguinte página, que para mim consta 55, para vocês aí possivelmente será outra. Então aqui, ó, nesse capítulo fala também das crenças egípcias aqui, ó, fala do Ra. O que é o Ra? Sombra, né? Tem o Ka, o Ra e a sombra. Então teria que ser um conjunto de fatores para que você pudesse ser enterrado, para que você tivesse uma vida plena após a sua morte. Então não era, como eu disse anteriormente, uma coisa simples de se fazer. Então existia todo um contexto religioso. Teria que ter a força da vida espiritual. Então você teria que ter uma vida espiritual anterior para que a sua vida após a morte fosse também bem resistente, né? A questão de personalidade, eles davam muito valor à personalidade. Então ter um corpo são, uma mente sã e a personalidade. Então não era simplesmente pegar, né, ou qualquer morto, né, mumificá-lo e enterrá-lo, né, no seu sarcófago aqui, ó. Na verdade, ele teria que também ter um preparo antes da morte. Né? Quando sabia que se morrer, ele tinha que deixar sua alma pura, livre. Então era um processo bem árduo aí de se fazer. E essa valorização era muito importante. Essa valorização, como está dizendo aqui, ó,
essas crenças religiosas, essa crença religiosa, esse aperfeiçoamento, aproveitar, para aproveitar a vida no paraíso era necessário você ter personalidade também. Então, assim, é um pouco difícil entendermos isso, porque como é que o morto vai ter personalidade, né?